Olá, boa tarde. A gente está começando hoje mais uma live. Hoje, dia 12 de maio de 2020. E o tema de hoje é jovem, é hora de empreender. Então, vamos aguardar as pessoas entrarem, que logo, logo o professor Paulo vai estar aqui com a gente. Dá só uns minutinhos. Olá, seja bem-vindo. Vou colocar aqui o nosso tema de hoje para anexar. Jovem. Boa tarde. Estou anexando aqui o tema de hoje. Hora de empreender. Ok. Cadê? Ok, sai comentário. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje é dia 12 de maio de 2020. Bora lá para mais uma live, trazer mais conteúdo aí para vocês. Quem vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho é o professor Paulo. Ele que é professor de finanças, especialista em planejamento. Já tem uma grande experiência aí com jovens, através de vários projetos dele, mas ele vai estar explicando melhor aqui pra gente, vai estar se apresentando aí para vocês. Então, é um tema bem legal, muito discutido atualmente, porque tem muitos jovens, muitos adolescentes que têm uma criatividade imensa e a gente precisa ajudá-los a enxergar essas habilidades e potencializar elas, porque tenho certeza que inteligência eles têm de sobra, criatividade muita, eles só precisam de direcionamento, né, com mais clareza, mostrar o caminho, as opções de caminhos que eles têm agora, mesmo tão jovens, mas eles podem sim começar a empreender. E agora nessa situação em que todos nós vivemos do planeta, né, essa pandemia, então usar e abusar dessa criatividade. Vou convidar aqui então para participar com a gente esse professor que a gente já conversou muito sobre várias outras coisas também. Ele tem muito a contribuir, um dos motivos que eu trouxe aqui para vocês ouvi-los também. E olha, um grande beijo aí, a galera que está chegando agora, gratidão, tá? Espero que a gente possa contribuir bastante aí com vocês também. Então, para quem está chegando, o tema de hoje é Jovem, é hora de empreender. Vocês vão saber as características desses jovens, desses empreendedores, futuros empreendedores e criativos, como eles são. Vou convidar aqui então, deixa eu achar o professor aqui. Aí, professor, se você tiver ok, pode entrar. Galera, vai colocando aí, por favor, se vocês estão ouvindo direito o som, se está tudo ok. Dá um joinha aí, por favor, para a gente saber se estão ouvindo direito, se tem alguma dificuldade, algum problema. Ok, ensinar aqui para a galera. Aí, professor, seja bem-vindo. Graças a Deus. Está me ouvindo bem? Tá um pouquinho baixo, mas agora pode falar. Deixa eu ver se eu aumentando aqui. Agora melhorou? Melhorou, tá melhorando. Aê, ok. Muito bem-vindo. Professor, se apresente aí para a galera. Vamos só. Enquanto isso você vai se apresentando, eu vou mandar um aviãozinho aqui para a galera, para eles já irem. Legal. Tá no ar. Legal. Mas vai se apresentando aí. Legal. Bom, antes de mais nada, quero agradecer pela oportunidade, passar um pouquinho desse conhecimento que nós já tanto e vivencio com jovens. Inclusive, eu estou no quarto do meu filho, dá para perceber como é que a parede da casa dele pede para pintar tudo em preto, e depois joga o giz, aí vem os amigos, escreve as frases, tudo aí. Tá aí, né? Ele não... Oi? Que legal! Então, e aí ele não está aqui, ele é fisioterapeuta, ele tá trabalhando em um clube em Minas Gerais, foi convidado para trabalhar, para ser fisioterapeuta, então o quarto dele fica livre, aí virou meu escritório. Aí, como está falando de empreendedorismo,
eu pego o fundo, principalmente para o jovem. Bom, gente, eu estou muito feliz em poder compartilhar com você. Márcia, a gente teve o prazer de conhecer há um mês e meio atrás, através do Alexandre, né? Alexandre Beijo, apostando nesse, Lê. Alexandre apostando nesse projeto. E o Alexandre, ele tem uma característica, o Alexandre, ele tem um carinho muito especial por ele, que foi um dos meus alunos na universidade, e lá nós fizemos um trabalho muito legal de desenvolver as características empreendedoras. Na realidade, eu vivo, né, a parte de empreendedorismo, mesmo com toda a característica que tem de mercado, que eu trabalho com o mercado financeiro, eu gosto muito. E aí, o que o mercado financeiro tem a ver com o empreendedorismo? Tem muitas coisas, né? Mas a gente vai. Então, para falar para vocês, apresentar, eu sou professor universitário, eu atuo já na academia há 20 anos, praticamente 20 anos. A gente sempre na cadeira de área de negócio e empreendedorismo. Do ano 2000 para cá, nós tivemos a oportunidade de trabalhar em algumas universidades. Uma das universidades que eu trabalho é um centro universitário Unifiel. Trabalhei muito tempo também na Universidade de Mogi das Cruzes. Sou do Sebrae, sim, mas do Sebrae Nacional, né? Não do Sebrae São Paulo. A gente já atua sempre com essa parte de trabalhar a parte de características empreendedoras, né? Sempre de desenvolver e mostrar para as pessoas, principalmente para o jovem. A gente tem uma afinidade com vários projetos, né? E por isso que eu encampei esse projeto, vejo o trabalho maravilhoso que você está fazendo. Eu fico muito feliz, né? Porque você trabalhou com educação financeira, eu também trabalho com educação financeira, mas o colega que foi muito 10, né? A apresentação dele, falando da importância da educação financeira, eu achei muito legal. E aí eu vou atuando, né? Eu sou economista, né? Fui economista há 30 anos, sou economista há 30 anos. Atuo nessa linha de pesquisa de empreendedorismo desde o ano 2000, desde a época que foi lançado o Brasil Empreendedor. Foi lá que começou essa parte do professor gostar de lecionar. Até então não tinha característica nenhuma. Fui de escola pública, sempre estudei escola pública, estudar escola estadual, Anita Guastinieira, lá na Zona Leste, em São Paulo. A gente faz, né? Fico muito feliz de fazer parte desse projeto, né? E tudo. É claro que hoje, infelizmente, a gente tem infelizmente, eu falo porque existe uma deficiência muito grande nessa parte de estudo. Nós estávamos comentando e debatendo, né, como o jovem sofre muito com isso, né? Mas eu tenho certeza que a característica empreendedora, ela vai aquele negócio de alavancar, né? E aí a grande diferença hoje desse jovem é a criatividade. Você tocou muito bem logo no início, né? Então a gente tem aí, trabalhei em mercado financeiro, trabalhei em Senac, nos cursos rápidos do Senac, trabalhei em projetos, como é que está caindo o fone de ouvido toda hora aqui, né? Assim, a gente tem uma vivência muito legal. E aí, a partir de 2014, aí eu vou falar um pouquinho mais, depois a gente vai tocar no assunto, aí eu coloquei a mochila, né, nas costas e fui disseminar a cultura empreendedora entre os jovens, das escolas públicas e as escolas particulares. Mais específico, a escola pública. E eu fui lá para o norte de Minas. Eu fui lá para o norte de Minas, cidade... nas costas, foi literalmente, né? Quando você mencionou colocar a mochila nas costas, foi literalmente. Né? Literalmente, foi só embora, eu sozinho. Isso, só eu sozinho peguei, eu diminuí as minhas aulas na universidade e era um projeto maravilhoso, né? E o governo estava incentivando e estava precisando de alguns palestrantes nessa parte de empreendedorismo. E aí eu identifiquei, claro, virei um empreendedor visionário, fui atrás e fui ligando para as escolas. Entrei no site do governo de Minas e fui pegar o telefone das escolas estaduais
de Minas. Peguei lá uma relação de escolas estaduais, comecei a ligar, olha, eu sou professor, eu sou da universidade aqui de São Paulo, a gente faz um trabalho de empreendedorismo já vai fazer 15 anos, aí as pessoas falam, nossa, eu estou precisando de um palestrante de, de empreendedorismo. Então, aí ligava, fechava, marcava as passagens e tal, e chegava nessa cidade aí. Gente, é uma coisa maravilhosa você trabalhar com um jovem e aqueles jovens promissores, aqueles jovens que querem conquistar e das dificuldades enormes que eles têm, né? E aí eu fui aonde eu tive o meu primeiro aula, a minha primeira palestra foi na cidade de Monte Azul, onde eu devo muito a essa cidade de Monte Azul, norte de Minas, quase divisa, 30 quilômetros chega já Bahia, né? E essa cidade, ela me proporcionou, através da diretora da escola estadual, Tancredo Neve, a diretora Neuza, e a vice-diretora Vandete, ela me proporcionou essa grande conquista, onde eu consegui mostrar muito o meu trabalho. E consegui fazer uma pesquisa de identificação de características empreendedoras, né? Isso não tem preço. Então, a gente vai ser, ó, eu acho que uma hora vai ser pouco. Vai ser mesmo, viu, Paulo? Sabe, professor, o que mais me encanta nesses jovens é que eles têm uma vontade, realmente, quando eles querem, é algo que realmente faz sentido para eles. Meu, eles vão para frente, sabe? Quando eles acreditam que eles são capazes, que eles identificam aquilo que é uma habilidade deles, que eles podem transformar isso em potencialidade, meu, eles vão longe, sabe? E não tem medo, eles enfrentam. Sim, sim. A gente que vai ficando adulto, a gente acaba tendo medo, permitindo com que o medo do errar, o medo do não dar certo, sabe? Como a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, mas, ou melhor, vai envelhecendo, entre aspas, e a gente vai olhando de outra maneira, sabe? A gente vai deixando o medo tomar conta da gente. E é isso que me atrai no jovem. Eu lembro que quando eu era jovem, para mim tudo era possível, sabe? Não, dá certo, vai dar certo. Era um otimismo impressionante. Só que aí, com o passar dos anos e tanta porrada que eu fui levando na vida, e não foi por ter dado errado as minhas tentativas, foi quando eu passei a ouvir as pessoas que falavam que não ia dar certo. Então eu parei de pensar. Foi o meu grande erro. E é isso que eu quero trazer para esses jovens, para essa galera, sabe? É quando a gente começa a olhar para eles como um ser único. O fato de eu ter errado na minha vida, como mãe, ou na minha adolescência, não significa que o meu filho vai errar também, sabe? Eu posso orientar, mas não tosar, sabe? Não bloquear. É incentivar, é alertar dos problemas, das dificuldades, mas não quebrar isso, essa vontade, essa energia que eles têm. Sim. Eles têm muita energia. Você, como professor e que trabalhou com muitos jovens, tem tanta experiência aí, você sabe muito bem que quando eles focam, quando eles querem alguma coisa, que eles se motivam, essa energia vai longe. E é isso que a gente precisa resgatar, né, professor? Olha, você vê, né? Alimentar neles essa energia de poder, de fazer acreditar, de fazer acontecer. Sim. E Márcia, você tocou assim num assunto porque você vivenciou isso, né? E quando a pessoa vivencia, as coisas são diferentes, né? Diferente da pessoa falando, você vivencia. E aí, essa experiência, quer ver, só para você ter uma ideia, na universidade, eu quebrei muitos paradigmas na universidade, né? Porque foi o primeiro... eu entrei na universidade, inclusive, eu lembro de um reitor, pró-reitor nosso, eu falei para eles assim, eu preciso fazer os jovens entender essa linguagem técnica
com facilidade. Como é que eu vou fazer? Porque é muito fácil, né? Eles falam, a teoria é uma coisa, o pessoal vem gente da área de motivação, vem, olha, acredite no seu potencial, você é o cara, você consegue, vai lá. Mas às vezes você tem que capacitar essas pessoas. Porque quando você não capacita e você motiva a pessoa, desculpa a palavra, mas a cacetada, ela é terrível, e a frustração é terrível, não quer voltar. Então, eu na universidade, eu fico muito feliz, eu fico muito assim, eu sou muito suspeito para falar disso aí, porque eu cheguei na universidade e falei assim para o meu pró-reitor na época, era o Edmo, hoje ele foi meu reitor na outra universidade, hoje ele é diretor, né, lá na universidade. Eu falava para ele assim, ele era professor na época, era pró-reitor na época, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu falei assim para ele, olha, eu preciso ensinar para ele custo. E são jovens do primeiro semestre. Eles não sabem ainda o que eles querem fazer. Quantos e quantos jovens, eu tenho essa experiência, quantos e quantos jovens entram em escolas públicas, federais, ou até mesmo faculdades privadas, e às vezes no primeiro ano, aquela empolgação, vou conseguir, eu sou motivado, eu fiz isso, eu vou fazer. Aí quando ele entra, senta, fala assim, nossa, eu tenho uma deficiência muito grande. E aí vem aquela frustração, né? E aí eu quero... aí eu faço... Sim, aí eu faço aquele negócio de contextualizar. Nas minhas aulas, eu sempre falo para os meus alunos, quem está ouvindo aí sabe, eu sou um professor diferente, eu quebro paradigmas. Nas minhas aulas, eu faço beijinho de coco dentro da sala de aula no curso de administração. Você está brincando, professor? Você está fazendo beijinho de coco? Aqui numa aula de culinária, sim, eu brinco com o doce, o processo de produção, o marketing. Eu faço uma interdisciplinaridade com que os alunos consigam entender todo esse processo, você entendeu? E aí ele fala, poxa, brincando. E aí eu até comentei contigo que eu gosto muito, além de fazer essa contextualização, eu falo assim, a gente tem que saber trabalhar o lúdico. E o lúdico faz uma diferença no ensino das pessoas. Hoje eu tenho CEO de empresa, grandes empresas, ex-aluno meu, diretores grandes empresas, ex-aluno meu, que até hoje ele fala para mim, professor, aquela aula de beijinho de coco eu nunca vou esquecer como formar preço, tanto é que eu aplico aqui na minha empresa junto. Você entendeu? É isso. E aí ele me autorizou, vamos quebrar esse paradigma, que o ensino hoje tem que ser diferente. Não dá, você tem que motivar ele. E olha, mais do que nunca, Márcia, nós estamos vivendo um momento muito delicado na nossa economia e no lado social, esse Covid. Eu tenho certeza que o empreendedorismo pós-Covid vai ser totalmente diferente do empreendedorismo antes. Porque agora, mais do que nunca, Márcia, nós vamos ter que... os jovens, eles são criativos. Existe, como você tocou, ele tem alguma coisa, parece que guardado, que não está sendo explorado nele, você entendeu? E aí, quando você percebe... Eu falo muito isso na minha sala de aula. Hoje nós estamos tendo millennials que fala, não sei como é que chamam, esses jovens que estão do ano 2000 para cá, alguma coisa desse jeito. Agora é um nome novo que surge. Né? Esses jovens agora, ele tem uma característica, e aí eu percebo, você sabe muito bem disso, que você é mãe, eles são muito explosivos. Eles são muito explosivos. Então, por exemplo, eu sei disso, porque eu aplico muitos jogos empresariais nas empresas, para identificar perfis das pessoas. Porque só através do jogo que eu consigo ver o perfil da pessoa. Porque na conversa do dia a dia, sentado de frente a frente com ele, ele se vende muito bem. Alguns se vendem, mas na hora que você está jogando, na hora que você está fazendo uma dinâmica, você vai perceber comportamento que até então não aparecia na entrevista. Então eu fazia muito isso. Muitos jogos empresariais eu aplico isso. E aí eu percebia, eu falei assim, poxa, e aí? Esse jovem, eles são tão explosivos que eles são capazes de chegar no chefe, o chefe está reclamando, falando que está errado, ele xinga, para não falar um palavrão aqui, eles xingam e pronto. Ah, mas você vai perder emprego. Ah! Aquele palavrão que todo mundo sabe, eu procuro outro, eu tenho condições. E é mais ou menos isso. E aí as coisas estão começando a mudar.
As coisas estão começando a mudar porque tem muitos jovens que estão começando a identificar, estão trabalhando aquela característica que a gente fala, que não é sinergia, como é que eu falo? É aquela coisa que você vai aguentando, vai conseguindo aguentar, não vai estourando. Tem uma palavra, que eu vou lembrar dessa palavra posteriormente, que é essa parte... E que ele consegue segurar o máximo, mesmo que ele quer xingar o chefe ou não. E esses jovens, eles estão se destacando porque eles estão contando até 3 ou 4 vezes antes de responder. E aí estão fazendo a diferença no mercado com comportamentos empreendedores. Porque hoje as empresas, elas contratam vocês. Agora eu estou falando de empreendedorismo corporativo. As empresas hoje contratam vocês, sim, pela sua capacidade, pela sua competência, mas mais do que nunca o diferencial está sendo no comportamento, nas atitudes. É por isso que estão fazendo muita dinâmica. E é por isso que eu sempre falo, até dos jogos que eu atuo muito, numa disciplina chamada Jogos de Empresa, que eu trabalho esse comportamento. Então, gente, empreendedorismo, como eu vivo o empreendedorismo, literalmente eu vivo o empreendedorismo entre os jovens, o Alexandre conhece muito bem, as minhas aulas são totalmente dinâmicas, ou seja, é assim... O aluno chega e fala assim, poxa, mas já passou 3 horas? Já, na próxima aula. Porque a grande frustração de um professor, eu sempre falo que a grande frustração do professor é assim, né? O aluno fala, poxa, professor, sua aula foi 10, gostei. Nossa, que aula bacana. Aí depois ele fecha o caderno, um abraço, só vai na próxima semana. Não é isso, isso é uma frustração enorme. O ensino, a educação, ela é contínua. Então, tudo isso, a contextualização trazendo... Hoje, os jovens, ele tem uma ligação muito forte com a tecnologia. Então, quer dizer, você vê, tem uma série, se vocês tiverem oportunidade de assistir, eu esqueci uma série, parece que é na Netflix, acho que é 100, alguma coisa assim, fala de 100, que é uma pesquisa de várias gerações. Puxa, gente, eles fazem vários jogos e mostram qual é a geração. E nós estamos virando um U, literalmente um U. Né? Então você tem um jovem que se destaca. Você lembra? Então, essa série é muito 10. Né? Então, Márcia, eu assim... gosto muito, como eu trabalhei em empreendedorismo desde 2000, trabalho desde 2000, eu gosto muito que... Sabe aquele lance quando você é pequeno e a professora fala para você o que você quer ser quando crescer? Né? Não é assim? Né? E aí eu gosto do... não é assim? O que você quer ser? Eu, quando era pequeno, não é da sua época, né? Mas alguns pais que estão ouvindo aí vão lembrar. Eu lembro na minha época que eu queria ser motorista de monobloco. Aqueles ônibus grandões, com aquele óculos bonito de Ray-Ban. Eu sempre queria ser. E até hoje, né? Quando eu viajo muitas vezes com a palestra, e quando eu vou com a família, eu entro nesses graal da vida aí para tomar o lanche, eu entro bem devagarzinho e faço só para o carro chegar devagarzinho, parecendo de ônibus. Então, você sabe, essa coisa, né? Essa coisa. E aí, a linha do Dolabella, Fernando Dolabella, a quem é um dos caras que trabalha muito forte em empreendedorismo aqui no Brasil, ele fala o seguinte, a professora não deveria falar com o aluno o que ele quer ser quando crescer. A professora deveria falar assim, qual é o seu sonho? E o que você vai fazer para transformar o seu sonho em realidade? O que você vai fazer para transformar o seu sonho em realidade? Dolabella fala uma coisa, Márcia, que você falou em frustração. Quantos e quantos jovens se frustram porque ele quer fazer determinadas coisas e o pai fala, não faça isso, não sei o quê. E aí isso aí fica muito frustrante. E aí ele até mesmo não quer seguir determinadas carreiras, alguma coisa nesse sentido. Dolabella tem um livro, Dolabella tem um livro, se não me engano, é Oficina, né? Oficina do Empreendedor, alguma coisa nesse sentido. Né? E eu fiz um trabalho também muito forte com um amigo meu, professor, irmão mesmo, que é o José Pereira Castro. Hoje ele está lá na cidade
Águas de São Pedro, aposentado. E a gente fez um trabalho muito forte nessa parte do empreendedorismo. E a gente, os debates que nós tínhamos com o Fernando Dolabella, ele sempre estava participando. Ele falava assim, meu, o que você quer fazer? Qual é o seu sonho? Como você vai transformar o seu sonho em realidade? Então, isso para a gente é muito forte, porque na oficina do empreendedor, ele lembra numa passagem de um pai que é engenheiro e o filho está brincando com um carrinho, sabe? Um carrinho, brincando com um carrinho na casa, ele é pequenininho. Aí o pai pergunta para o filho, ô filho, o que você está fazendo com o carrinho? Você está brincando? É meu carrinho, eu gosto. Ô filho, eu quero ser o motorista desse carrinho, pai, quando eu crescer. Como assim, filho? Esse carrinho é o carrinho do lixeiro. Eu quero ser o motorista desse carrinho do lixeiro. Aí o pai falou, meu filho, lixeiro? Olha que coisa, gente. Olha a frustração da criança, e a criança mostrando, brincando com o carrinho, e ele não pode, porque lixeiro não é uma profissão para com isso, né? Quem tem que descobrir se essa profissão... Isso, tem que descobrir que essa profissão é ou não boa nesse primeiro momento, eu não posso frustrar, eu não posso cortar, né? Aí ele vai falar, pai, realmente eu queria fazer isso, alguma coisa nesse sentido. O exemplo está claro aí, se você vê aí esses artistas famosos aí, eu lembro, se você tiver a oportunidade de ver a história do Rony Von, cantor, Rony Von, né? Do Rony Von, o filho dele, ele queria, porque queria o pai, que o filho fosse médico, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é alguma coisa assim, médico, filho, você vai ser médico, você vai ser médico. E o filho, pai, eu quero atuar na área de marketing. Não, você vai ser médico, não sei o quê. Sabe o que aconteceu? O filho se formou em medicina. Sabe o que aconteceu? O filho foi mostrar o certificado, o diploma para o pai, para o Ronifon. Pai, eu me formei em medicina, está aqui. Agora eu vou fazer o que eu quero. Você entendeu? Então, em muita situação disso. Sabe, Paulo? Porque, assim, tem os pais, de cada geração, a gente vai passando, sabe, os nossos valores, né? Então, a geração dos nossos pais, nós hoje, como pais adultos, os nossos pais vêm de uma geração onde eles tinham os valores deles. Como, sim, por exemplo, trabalhar numa empresa que fosse pública, para poder se aposentar concurso e não pública, né? mais, sabe? Então, vem aqueles valores, né? Hoje a gente está vivendo uma geração que ela vem para nos afrontar muito sobre esse sentido, sabe? Eles não estão se importando mais. É uma geração imediatista, eles querem, sim, tudo para ontem. É aquilo que eu falei, tudo para ontem. Só que eles têm uma energia extremamente poderosa. E é isso que, como você disse, não é perguntar o que vai ser, mas qual é o seu sonho. E ajudar ele a descobrir quais são essas habilidades que ele tem para realizar esse sonho de fato. Sim, então, sim, a gente precisa deixar de algumas crenças nossas, sabe? Não é questão de valores agora são de crenças, sim, sabe? Sim, sim. Começar a analisar e olhar para o adolescente, olhar para o jovem como um ser único. De novo, olhar qual é a essência dele. Sim, então, sim. Qual é o seu sonho de fato? Isso que você abordou dessa maneira, de fazer a pergunta de uma outra forma, sim, é extremamente importante. É isso que a gente precisa começar a olhar o nosso comportamento. Então, como você disse, sobre o empreendedorismo para os jovens ou para qualquer outra pessoa, para ela dar certo também, principalmente se a intenção for não ter o seu próprio negócio, mas entrar numa empresa, é o comportamento emocional. Sim. E aí a gente precisa já estar mais que na hora. Tem muita gente falando, mas de novo, vem esse papinho de inteligência emocional. Sim, é o caminho. A gente precisa olhar para dentro da gente agora, sabe? Isso. Olhar o que eu posso melhorar. E aí sim estender as mãos. Sim, eu já falei em algumas outras lives, Paulo, que eu me sinto uma dor mesmo, sabe? Quando eu vejo muitos adultos apontar o dedo para esses jovens e falar que eles são preguiçosos, que eles não têm vontade de nada, sabe? Que só quer jogar videogame,
que só quer ficar dentro do quarto, não quer saber de estudar. E não é isso. A gente tem que parar de apontar o dedo e começar a estender as mãos, sabe? Parar de julgar os jovens e olhar para eles como um grande potencial. Sim. Eles são os nossos futuros. Então, como que a gente pode estar ajudando? Qual é o caminho que a gente pode estar alertando ou mostrando? Perfeito. Mas eles vão fazer as escolhas. É. Então, por exemplo, assim, agora, entrando aqui, que nem o tema você falou que ia falar sobre quais as características. Isso, vou falar daqui a pouco. Então, é isso que a gente precisa começar a entender. Quando o professor for falar aqui para a gente quais são essas características, procurar olhar com carinho e sem julgamento para o jovem que você convive, que seja seu neto, seu filho, seu sobrinho, seu primo, seja aluno, né, professor? Sim, não importa, mas olhar para ele com respeito e tentar identificar essas características nele e ajudar esse jovem a enxergar essas próprias características. Sim, perfeito. Fazendo sentido para você? Não, é fundamental, sem dúvida nenhuma, Márcia. Foi bem colocado. E quando você fala em característica, assim, tanto aí eu vou tocar um pouquinho com a educação, porque é a educação que, infelizmente, eu vou falar infelizmente, posso até ser duro, e me desculpe as pedagogas, né? Porque a educação bloqueia a criatividade de algumas pessoas. Queira ou não, eu falo a escola, aquela escola tradicional. A escola tradicional bloqueia a criatividade de algumas pessoas. Eu sinto isso porque quando eu vou aplicar, por exemplo, esse questionário, depois a gente vai ter uma oportunidade de conhecer pessoalmente, ir no projeto, visitar, tenho certeza, deixa passar, eu tenho um bom carinho sim para fazer isso. E aí a gente vai começar dentro da minha pesquisa, identificar o perfil de cada um, o que é o perfil de cada jovem, característica de cada jovem, e ele vai olhar e falar assim, poxa, essa parte de comprometimento, eu não tenho um grau de comprometimento muito grande. Como é que eu vou fazer? Aí eu tenho que desenvolver. Eu não sou criativo, eu tenho que desenvolver. Porque o empreendedor, Márcia, aquele, como é que fala? Que o pessoal fala, nasce. Não nasce. Ele se desenvolve. Ele se desenvolve. E para isso, ele vai se espelhar no vizinho, no irmão, ou no parente mais próximo que é empreendedor, que não necessariamente, que aí vem aquele negócio que a gente fala, aquele dilema que a gente fala, poxa, mas tem muitos empreendedores que não são formados, né? Mas agora, imagine esses empreendedores que não são formados, se eles são capacitados e têm um conceito de gestão, alguma coisa. Eles vão voar. Você entendeu? Porque eles têm esse conceito. Por isso que é importante a educação, o ensino superior, é fundamental. Gente, eu vou falar, antes de tocar nessa característica, eu peguei eu até toquei, se não me engano, eu toquei contigo, um assunto muito, assim, eu fiquei, assim, triste, mas infelizmente é uma realidade que nós vamos viver pós-Covid. E aí, por isso que você tocando nesse assunto do empreendedorismo, como ele é importante para esse jovem. Porque na revista, se não me engano, da Isto É Dinheiro, específico de dinheiro, está dizendo lá o paradoxo do emprego. Com mais jovens diplomados, nós temos hoje mais jovens diplomados do que todas as gerações anteriores, pelos benefícios que os governos fizeram sociais, ProUni, FIES, tudo que possa. Tá certo que agora deu uma queda significativa nesses programas, mas tem muitos que estão se formando e já se formaram nisso. E aí o que acontece? Eles estão tendo sérios problemas, vão ter sérios problemas de recolocação, de colocação no mercado uma pessoa formada. Quantos e quantos, infelizmente, estão aí formados, estão trabalhando de uma outra forma para ganhar dinheiro, como Uber, como entregador de pizza, seja o que for. É triste falar, mas esse pós-Covid vai ter que fazer com que esses jovens, eles são criativos, e nós vamos ter que desenvolver essa característica. Eles têm que ser diferentes. Não dá para ser igual aos outros, né? Acho que foi Bob Marley que dizia, eu rio de você, né? Alguma coisa assim que ele fala, eu rio de você, você ri de mim porque eu sou diferente, eu rio de você porque são todos iguais, ele falava isso. Então você tem que ser uma forma diferente, da mesma forma que eu falo que eu busco
um ensino diferente, uma educação totalmente diferente, saindo um pouquinho das tradicionais e colocando contextualização, colocando vivência nessas pessoas, fazendo com que eles entendam o porquê de determinadas coisas. E aí você mostra lá que a revista está dizendo o seguinte, o Brasil não consegue oferecer postos de trabalho para empregar quem possui curso técnico ou superior. A pandemia pode enterrar o sonho de vários alunos que já se formaram. Pode, eu estou falando que pode. E aí ele não pode ficar sentado na cadeira, ele tem que desenvolver a criatividade dele. Está entendendo? Porque assim, hoje nós estamos com quase 12 milhões e pouco, em março, antes da pandemia, 12 milhões e 200 desempregados. A previsão é que agora já estão falando em 18 milhões. E essa classe de 18 anos a 24 anos vai ter que fazer diferença. E a preocupação sua é a capacitação. É isso que você está fazendo, Márcia, tentando desenvolver de uma forma social, mostrar para eles que eles têm potencial para fazer isso. E quando a gente fala disso, características empreendedoras, vou mexer o meu computador aqui, eu até mostrei aqui, por que eu falo? Dois pensadores muito importantes, pensadores não, estudiosos de empreendedorismo. Um é o Filion. Filion é um canadense que ele tem... Eu gosto muito da linha de pesquisa do Filion. O Filion, junto com o Dolabella, eles trabalham junto, eles fazem um trabalho muito legal nessa linha de pesquisa. O Filion diz que o empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Então, ele imagina e desenvolve e realiza visões. Muito bem. Eu tenho que ser criativo? Sim, eu tenho que ser criativo. Mas aí eu tenho que ser criativo e aí... O mercado, ele tem uma dor. O mercado é doente. Essa dor, eu vou achar. O mercado, essa dor, eu vou achar o remédio para essa dor. Eu vou achar a solução para essa dor. Né? É claro que esses alunos, esses jovens, ele tem essa forma de criatividade. Eu lembro, por exemplo, jogos de internet, aí tem alguns amigos do meu filho, que eles estão criando jogos pela necessidade. Olha, tem gente que está querendo isso aqui, está montando. Olha, eu acho legal. Gente, você falou em podar, eu nunca vou esquecer, eu quase podei a ideia de uma pessoa, de um japonês, que eu fiz um trabalho muito legal, que um Dekasegi, eles tinham que vir para o Brasil, saía do Japão, vinha para o Brasil e passava quase um mês conosco em treinamentos de comportamento, de gestão. E aí tem uma técnica que eu falo de gerar ideias de negócio. Então, gerava não sei quantas ideias de negócio. Aí, eu não podia podar as ideias de negócio. Nós tínhamos que filtrar e colocar algumas técnicas para tentar verificar se essa ideia era viável ou não. E uma das ideias, olha, gente, era em 2000, acho que faz... acho que era 2000, quase 20 anos aí. Sabe qual que era? Acho que era 2000, alguma coisa assim. Eles queriam criar uma fábrica de ovo em pó. Ovo em pó. A gema em pó e a clara em pó. Eu falei, você está doido? Isso não existe. Hoje é muito fácil. As panificadoras só usam essa parte em pó. Se quer misturar os dois, coloca água e já faz o mexido. E eu não podia podar. Então, aquelas ideias malucas, eu não posso podar. E aí, por isso que a gente faz. Mas, para isso, o ensino porque hoje... dessas podem vir outras melhores, sim, mais aperfeiçoadas, né? Sim, sim. Aí você vai em encontro, por exemplo... Então, tem que ser visionário, como o Filion diz. Legal. Além de ser visionário, a gente tem aqui a linha de pesquisa do Schumpeter. Schumpeter é um alemão que também fala que o empreendedor tem que inovar e tem também que oportunidade de negócio. Mas para quê? Como fazer isso? Aí vem o ensino tradicional que às vezes bloqueia as pessoas. Bloqueia, e aí é aquele negócio. Esses dois, cabeça de empreendedorismo, que eu gosto muito, ele diz o seguinte, a tese que o empreendedor é fruto de herança genética não encontra mais seguidores no meio científico. No meio científico não existe mais seguidores que falam que vai nascer empreendedor. Não. Assim, é possível que pessoas aprendam a ser empreendedora, como esse jovem, mas dentro de um sistema de aprendizagem especial, bastante diferente do tradicional.
Eu estou falando em brincar com ele. Eu estou falando, eu vou mostrar para você, não sei se dá para... Eu vou trocar aqui, vou ver se eu consigo mostrar aqui a parte... Deixa eu ver aqui. Só para te falar, a gente tem menos de 20 minutos, tá? Eita, então vamos lá na característica, depois eu falo. Eu falei que não dá 20 minutos. Então, a gente vai dar uma continuidade, aí depois nós faz um novo, que eu falo de técnicas... a gente vai voltar com outros temas também. Eu falo de técnicas de vivenciar e da forma de metodologia. Legal, vamos para a característica que é mais importante, que eu quero focar nas características que vão fazer a grande diferença dele. Então, a gente tem aqui, a gente fala o seguinte, o jovem hoje, você já ouviu falar em Elevator Pitch? Não. Elevator Pitch, Márcia, é aquilo que que eu sempre falo. Vamos imaginar que você, jovem, entra no elevador e lá no elevador, por algum motivo, alguma coisa, só está você sozinho com um grande executivo ou até mesmo com Bill Gates. Você vai ficar olhando para a cara dele? Ah, mas eu sou tímido. Vou ficar. Sim, você pode perder uma grande oportunidade. Ah, mas se eu falar, ele não vai dar atenção para você, ele vai chamar a segurança. Fale do projeto de vida seu. Fale do seu projeto, daquilo que você quer fazer. Porque em algum momento vai ficar gravada na cabeça dele, e aí ele vai falar, poxa, eu gostei dessa ideia. Vai rastrear e procure essa pessoa. Não estou dizendo que você tem que ser cara de pau. Você tem que mostrar, o mercado tem que conhecer você. E você não pode ter vergonha. Quantos e quantos jovens perdem a oportunidade porque tem vergonha de falar determinadas coisas? Ah, mas eu sou assim, eu sou sempre assim. Igual o síndrome da Gabriela. Eu nasci aqui, eu vou ser sempre assim. Não é assim. Tem que ser diferente, não dá. Tem que ser, não digo cara de pau, mas tem que mostrar. É uma das características que a gente fala de empreendedor, que você tem que mostrar quem você é e o que o mercado tem deficiência em pessoas assim. Outra, né, coisa que a gente costuma dizer, né, tem um filme que mostra muito bem esse Elevator Pitch, que é Em Busca da Felicidade. O Will Smith queria vender o projeto dele. Como é que ele chamou a atenção do grande corretor? Foi através do cubo. E não tem nada a ver com a corretora. E ele chamou a atenção e aí foi buscando. Isso é um Elevator Pitch. É a hora que você consegue mostrar aquilo que é melhor seu em 1 minuto. A gente tem que ter isso na mente, gravado, para vender esse projeto seu. Né? E aí você falar de características, né? A gente costuma dizer, eu sempre falo o seguinte, quais são as principais características? A gente vai falar aqui. Isso é uma pesquisa lá da década de 70, em Harvard. Quem fez essa pesquisa foi, se eu não me engano, David McKinney. David McKinney queria identificar as características das pessoas pessoas de sucesso. As pessoas que mais se destacavam. Quais são essas características? E essas características, o próprio Sebrae, né, que trabalha com essas, são as 10 características do empreendedor. As 10 características do jovem empreendedor. Então, o que são essas 10 características? Eu tenho lá, não na sequência, na mesma ordem, eu tenho lá estabelecimento de meta. O que é estabelecimento de meta? Eu tenho que saber o que eu quero fazer. Eu tenho que colocar no papel. O brasileiro não coloca no papel. Você, jovem, que quer montar alguma coisa, que quer fazer alguma coisa diferente, coloca no papel. Nós temos dificuldade de escrever. Nós temos dificuldade de escrever e colocar o projeto em papel. Eu falo isso que, particularmente, além de dificuldade de escrever, nós temos dificuldade de interpretar. E aí fica complicado, né? Então, o que acontece? Temos que estabelecer meta, temos que saber onde queremos chegar. Tem uma passagem de Alice no País da Maravilha, que fala que a Alice se depara com o gato e pergunta para o gato, gato, que caminho que eu devo seguir? Isso no mundo empresarial fala direto isso. Que caminho que eu devo seguir, seu gato? O gato fala, se você não sabe o caminho que você quer seguir, qualquer caminho serve. E é o que acontece com a boa parte dos jovens. Eles não sabem que caminho. Eu tenho que focar naquilo. Foque naquilo que você acha interessante e você vai alimentar e vai se motivar. Então você tem que estabelecer meta. Você tem que planejar isso. Planeja isso, vai colocando no papel, como eu falei, estabelecer meta, coloca no papel. Persistência.
isso que você está falando faz muito sentido, porque eles ficam completamente perdidos mesmo, né? Por isso sempre ficam perguntando que caminho eu devo seguir. Então, aí, de novo, a importância do desenvolvimento da inteligência emocional, do autoconhecimento. Os adolescentes, eles não sabem quem eles são hoje, que dirá o que eles vão ser no futuro. Então, é isso que a gente precisa orientá-los. O desenvolvimento do seu autoconhecimento. Eles precisam saber, descobrir quem eles são. O que gosta, o que não gosta, o que faz sentido, o que não faz sentido, o que quer, o que não quer. O fato de saber já o que não quer já é um grande passo. Então, é olhar para dentro de si, sabe? E começar a se questionar, a se perguntar: o que eu realmente quero da minha vida? O que eu gosto da minha vida? O que eu quero para a minha vida? Sabe? Quem são as pessoas que estão à minha volta? Isso faz sentido para mim? Elas estão me ajudando? Ou elas estão me cortando? Elas estão deixando não estão me permitindo ser quem eu sou. Então, o autoconhecimento é extremamente importante. Para que aí sim, todos esses pontos que o senhor está apresentando aqui para a gente, eles possam ser concretizados com segurança. Então, quando você mencionou, por exemplo, você falou o elemento PIT, né? Eu conheço como o PIT do elevador. Essa história. Mas é a mesma. O objetivo é o mesmo. E a gente, normalmente, os adultos perdem muitas essas oportunidades. E por quê? Por falta de autoconfiança. Não confia em si próprio. Então, se para nós adultos isso é difícil, para o jovem é mais difícil ainda. Principalmente quando ele não sabe quem ele é. Então, só peguei esse gancho aí para mostrar novamente a importância do autoconhecimento. Esse desenvolvimento da inteligência emocional. Quando eu descobrir quem eu sou, o que eu vou fazer agora? Para que caminho sim eu seguir? Para que caminho eu vou escolher? E não permitir com outros escolham um caminho para mim. Eu já vou saber qual é o caminho que eu quero. Então, aí você tem a estabelecimento de meta, o planejamento, a persistência. Então, eu tenho um objetivo, eu vou persistir. Agora, a persistência não relaciona ele com teimosia. É diferente. Eu tenho um exemplo de pessoas que quebraram uma vez, duas vezes o negócio e hoje estão um sucesso. Agora, tem pessoas que quebraram, foi teimosia, porque não estavam preparados para isso. Então, de repente, tem a ideia. Agora, o comprometimento tem que estar comprometido. E aí é legal essa linha de pesquisa, não só para o jovem empreendedor de sucesso, mas o jovem que vai prestar o Enem, se vai ter o Enem ou não, né? Que vai prestar o Enem, tem que colocar exatamente isso. Você colocou nessa inteligência emocional, ele colocar isso, ele tem que colocar metas. Ele vai ter que estudar até tanto. Isso é um coaching, ele vai fazer um coaching dele. Ele vai ter que estar focado. Ele vai ter que falar, não pode virar pretexto para nada, porque agora eu estou estudando biologia, estou estudando isso, X, Y. Acabou, eu vou ter que fechar. Mas poucos têm essa disciplina. Então, nessa disciplina vem esse comprometimento, que é uma das características empreendedoras. Eu tenho a buscar informações. Hoje, para buscar informações, outra característica, você tem a internet, tem vários lugares que se consegue buscar. Na minha época, não sei da sua, acho que na sua não. Na minha época era Barça. Era a Barça, enciclopédia Barça e conhecer. Eu tenho até hoje conhecer. A Barça eu não tenho, mas a Barça, quem tinha a Barça era família rica, que tinha toda ela completa. Eu tinha o conhecer, que vendia na banca de revista, e minha mãe conseguiu colecionar. Então, e nós fazíamos pesquisa, ia na biblioteca e copiava, literalmente copiava, né, a pesquisa 7 de setembro, dia do índio, tinha que escrever. Então, não era o Ctrl-C e Ctrl-V. Engraçado, hoje o Ctrl-C e Ctrl-V você não aprende. Agora, na nossa época, o copiar eu aprendia, porque eu estava escrevendo e estava lendo. É uma coisa maluca, né? E aí você tem essa característica, busca de informações. Várias áreas do cérebro. Aí você tem o correr riscos calculado. Poxa, tudo tem risco. Então eu posso perder, eu posso ganhar, mas eu tenho que minimizar esses riscos. São características, né? E muito importante.
Persuasão em rede de contato, por exemplo. A persuasão em rede de contato, para eu conquistar alguma coisa, eu estou persuadindo algumas pessoas para eu conquistar, mas conquistar do lado bom. Porque existe o empreendedorismo do mal, aquele que você está usando, quem sabe na área de psicologia sabe muito bem, eu estou usando um lado oculto meu, toda vez que eu vou usar esse lado oculto meu, eu estou prejudicando alguém. Então, ele tem que tomar cuidado exatamente com isso. E agora, claro, a independência e a autoconfiança, ela é fundamental. Né? Independência e autoconfiança é uma coisa assim, eu tenho que ser autoconfiante, mas eu tenho que estar preparado, jovem. Empreender são várias características. A partir do momento que você começar a absorver e desenvolver essas características empreendedoras, essas são as 10, depois eu mando direitinho para vocês, essas são as 10 características empreendedoras que mais sobressaem exatamente no comportamento empreendedor. Então, aqui a gente sempre fala, agora existe alguns questionários, né? Depois, como eu falei para você, a gente conseguir ver a que nível que eu estou. Por isso que tem aqueles testes que fazem de aptidões, né? E tem uns testes psicológicos aí. E isso é muito importante. A gente não pode deixar para trás, porque eu acabo desenvolvendo e aprendendo umas coisas, né? É muito interessante a gente começar a mostrar. E eu tenho assim, gente, essa parte de empreendedorismo, não foi à toa que eu fui lá para o norte de Minas, coloquei a mochila, atravessei o Rio São Francisco, cheguei na cidade de 3 mil habitantes, eu parecia uma celebridade lá, era o pastor me chamava para o culto, era o padre me chamava, olha, vai estar aqui o professor de empreendedorismo. Gente, a gente consegue identificar. E eu percebi que características quase que comuns a nível Brasil, mas tem alguns estados que começam a mudar um pouquinho a característica. Mas uma coisa é certa, o comprometimento está em todos. Todos têm esse comprometimento. Né? Tem mais alguma coisa para a gente pode falar? Bom, eu só queria reforçar isso aí que você acabou de dizer, todas essas características. Né? Quando você diz do comprometimento do adolescente, que é fundamental, né, essa disciplina, o saber para onde ir, o caminho que escolher. Eu só dou um alerta para os pais, tá? Para a galera que convive aí com os adolescentes, que eles precisam ser estimulados o quanto antes, estimular a sua autonomia, a sua autorresponsabilidade. Porque eu vejo muitos pais, assim, proibindo muitas coisas, não permite com que o filho desenvolva isso, mas sem perceber, é inconsciente, sabe? Então, tipo, quando vai lá cuidando, mimando, dando tudo o que quer, fazendo, tirando até do seu próprio corpo para dar para o seu filho coisas que muitas vezes não tem, mas com a intenção de, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Só que existem outras áreas que a gente também precisa estimular. A autonomia é uma delas, a autorresponsabilidade é uma delas. Então, pequenas contribuições, como os afazeres de casa, são coisas simples, mas que você já vai estimulando isso no adolescente. Né? Sim, perfeito. Que ele, então, se sinta cada vez mais preparado. Eu vejo alguns pais, professor, que faz assim, cuida como criança, até os 14, 15 anos. Completou 15 anos, parece que é assim. É o marco para a vida adulta. É como se não existisse adolescência. É criança até ali, e dali, pronto, já virou adulto da noite para o dia, agora você vai para o mundo e se vira. Opa! Então, a gente tem que tomar esse cuidado, sabe? Então, vamos estimular, porque não adianta, de novo, não vamos apontar o dedo para esses jovens. Eles estão precisando de auxílio, eles estão precisando de orientação. E fala assim, mas Márcia, para você tá fácil falar, porque o meu filho não quer saber de nada. Opa, então de novo, olha a comunicação em casa, como que está sendo. Às vezes são crenças familiares que estão repetindo padrões. Então a gente precisa olhar para dentro da gente, olhar para o nosso filho, sem apontar dedo, sem julgamento, conversar. O diálogo é extremamente importante. Para que tudo isso que o professor veio nos trazer aí, hoje, essas características, que eles tenham sucesso nisso, e use e abuse dessa criatividade que eles têm, dessa energia que eles têm de sobra, mas de uma maneira mais eficaz.
né? Nossa, é A isso gente aí. precisa também Perfeito. contribuir com a nossa parte, da melhor forma possível, né? Legal, é isso aí. Nossa, temos mais alguma coisa que dá para falar? Mais quanto tempo? Bom, a gente tem 5 minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Isso Eu vou mesmo, fazer o show de seguinte, ó, emoção, alguém vai sem fazer alguma julgamento. pergunta e eu vou pedir para alguém escrever. Eu vou mostrar para mim eu vou mostrar uma palavra na tela e aí eu vou Tá. pedir para as pessoas responderem e você também responder. Vamos lá. Ó, Ai, 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 tá isso vendo não essa tá combinado. palavrinha aqui, ó? Tá vendo? Sapato? Sapato. Tá Ah, vendo? Tem ah. 3 animais dentro dessa palavra. Não vale pata e nem sapa. Vai lá. 3 animais. Eu vejo sapo. Pode misturar as letras? Pode fazer o que quiser. Tem que ter Eu três vejo animais. sapo, vejo pato. Caraca, Nós temos que sair do olha a quadrado. pressão. A Olha a criatividade está aí. pressão. A sair do quadrado, pensar diferente. Isso faz a diferença hoje no mercado. Eu tenho que olhar, achar uma solução para uma coisa que é quase que impossível e sair do meu tradicional. Eu saio do meu tradicional. Olha lá, sapo, pato, olha o tamanduá. Ah, é verdade. É verdade. É, olha o A gente tem que tamanduá. aprender. Ó, de novo, olha só como a gente É, precisa é. estimular o nosso Eu, cérebro, o nosso e principalmente o dos adolescentes. A eu vou estimular mostrar para eles você, Márcia. a ver Olha, além, né, daquilo vê que além. Eu vou só tem. mostrar para você. Olha o jogo que eu atuo na universidade. Tá vendo isso aqui? Ó? Parece banco Uhum. imobiliário. Ó. Olha que legal. Eles vão trabalhar, tá vendo? Apagarão, vai dar calote, né? E aí o que acontece? Aqui, ó, tem dinheiro, tem tudo. Trabalha no curso de administração, onde eles vão ter Uhum. que vivenciar o mundo empresarial. Eles vão ter que produzir. O livro que eu falei para você, Márcia, do livro de jogos, tem várias dinâmicas, é esse livro aqui, da Maria Rita Gramigna. Olha lá, Maria Rita Gramigna. Ela tem 2 livros, tem esse livro e tem o outro livro que é só dinâmicas. Vale a pena, é um livro que quem quiser trabalhar, eu trabalho muito, né? As minhas aulas, né? Elas de jogos de empresas, elas são muito promissoras em cima disso. A gente tem que fazer a coisa diferente. Mas é isso aí, eu tô assim, muito. Ah, o Alê tá aí, Então, dá um grande abraço tá, pro faz tempo que Alê ele nesse entrou. projeto, estou Entrou muito feliz. atrasado, pediu desculpa, mas tudo bem. Estou muito feliz aí. Olha, Gente, eu olha, tem uma espero galera ter. imensa aqui, gratidão, né? é, Todos eu, vocês estão entrando. eu espero ter atendido a expectativa de vocês. É um assunto, a gente tem que olhar com carinho especial. Por quê, gente? Essa Covid, ela vai mudar muito a cabeça das pessoas a partir dela, a partir dessa, né? As empresas vão pensar de forma diferente. A gente vai ter que olhar em outro coisa trabalhista. Muita gente está trabalhando em casa. Depois da Covid, vão ter que pensar: será que eu preciso ir para trabalhar somente aqui em São Paulo, 5 dias na semana? Eu posso fazer em casa. Não sei. A relação trabalhista ela vai ter um Ser foco, um viés modificada. diferente. Né? E mais do que nunca, o mundo vai mudar. O mundo Sim. vai mudar. Não tem como. E aí que vem o empreendedorismo. Aí que vem a ser diferente. É por isso que eu falo que nem todo empresário é um empreendedor. Mas todo empreendedor poderá ser um empresário bem-sucedido, porque está relacionado com comportamento e atitude. As atitudes hoje, o famoso ganha-ganha, hoje nós vamos, pós-Covid, vai ter muito ganha-ganha. Porque agora eu preciso ganhar tudo isso? Não, eu ganho pouco, mas eu ganho, eu continuo ganhando. Essa relação de negociações vai ser muito forte, queira ou não, mas essa é a nossa realidade. Agora nós temos que viver e esses jovens, tenho certeza que eles vão fazer uma grande diferença. Bom, criatividade, inteligência, eles têm de sobra. Só a gente tem a experiência da vida ajudá-los
a se encontrar, a motivá-los da melhor maneira possível. Mas é como você disse, não é apenas motivação através de palavras, Sim. é orientação, é desenvolver essas habilidades, Perfeito. fazer com que elas se tornem potencialidade. Aí Perfeito. vai dar tudo certo, tem da decolar. Professor, gratidão pela sua participação. Fiquei muito feliz. Gratidão mesmo, de coração. Ó. Eu estou muito feliz também. Que, se você topar, a gente pode fazer outras lives. Vamos sim, a galera vamos pode sim. mandando mensagens pra gente. Então, ó, 20 segundos, se despede aí. Beijo, galera. Gratidão. Grande